Povo de Deus, hoje nós vamos fazer a nossa oitava lição, o nosso oitavo estudo, e hoje o nosso tema é profissão de fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no versículo 26. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Atos, capítulo 8. Versículos de 26 a 40, mas eu vou pedir para você ler esse texto aí na sua casa. Você vai entender depois sobre o que nós estamos falando. Por ser um texto um pouco longo, você vai ler depois. Mas se comprometa a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. O que tem aqui nesse texto? Nós temos aqui uma instrução do Espírito Santo a Filipe, o evangelista Filipe, evangelista da igreja de Jerusalém, para que quando aconteceu aquela dispersão, ou quando a igreja foi perseguida, que a igreja saiu de Jerusalém para pregar o evangelho, para levar o evangelho a todas as partes, Filipe também sai. E aí o Espírito Santo dá uma orientação para o Filipe ir para uma direção, onde havia um eunuco, um oficial da rainha de Candace, e este oficial estava lendo o profeta Isaías, e esse oficial não entendia direito essa palavra. E aí Deus, na sua providência, sabendo de todas as coisas, Deus manda Filipe para esse local. Deus envia Filipe para esse local, para resolver essa questão, porque esse homem, esse eunuco, ele levaria o evangelho para aquele local, e esse evangelho iria contagiar, esse evangelho iria ser disseminado naquela região da África a qual esse eunuco etíope pertencia. Vocês vão entender, depois você vai ler aí. Profissão de fé. Esse etíope, esse eunuco, pediu para ser batizado por Filipe, e Filipe o batizou. E ele seguiu o seu caminho. E Filipe volta a pregar o evangelho nas outras cidades pelas quais passava. Profissão de fé. Profissão de fé é o resultado do entendimento, da compreensão que nós temos do que Deus já fez por nós em Cristo. Quando nós entendemos isso, plano de salvação de Deus, como Deus lidou com o pecado, como Deus tratou conosco, como Deus enviou o seu Filho, o que o Senhor fez por nós, como o Senhor fez o que fez por nós, sua morte, sua ressurreição. Quando nós entendemos a proporção desse amor, quando nós percebemos isso, nós fazemos uma pública profissão de fé. Então, a profissão de fé é o resultado do entendimento, da compreensão do que Deus já fez por nós em Cristo. Deus não foi surpreendido pela ação do diabo e, consequentemente, pelo pecado de Adão e Eva. Não. O diabo já havia caído há muito e muito tempo atrás, na eternidade. Deus é onisciente, Deus tudo vê. E essa expressão tudo vê significa dizer que Deus tudo sabe, Deus tudo escuta, Deus tudo sente. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada passa desapercebido pelo Senhor do universo. Deus é Senhor do passado, do presente, do futuro. E você pode até se perguntar, se Deus sabia que o ser humano iria pecar, por que é que ele não impediu? Resposta: nós não sabemos. Mas nós sabemos que o Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, o Deus de amor, o Deus de misericórdia e também de justiça, não ficou indiferente para com essa triste situação do ser humano e todas as outras coisas em relação ao pecado. Não. De eternidade a eternidade, Deus é Senhor.
Deus, na eternidade, em sua soberana providência, nos apresenta pela sua palavra as Escrituras, o seu plano de salvação, elaborado na eternidade, muito antes do ser humano existir e se tornar pecador. O Pai e o Espírito Santo enviam o Filho na plenitude do tempo. Lembra-se, Gálatas capítulo 4, versículo 4? Na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho ao mundo. Qual que era o propósito, qual que é a missão? Resgatar o que havia se perdido, trazer de volta o ser humano à comunhão, restabelecer relacionamento com o Pai. Para que isso acontecesse, a missão do Filho era vir ao mundo, vestir pele humana, ser como um de nós. Porém, sua essência seria divina, o Espírito Santo geraria, Jesus Cristo é gerado de uma mulher, a partir de uma mulher, assim como nós nascemos, mas o fator gerador é o Espírito Santo. Jesus Cristo é um homem com duas naturezas, um ser divino e humano. Jesus tem duas naturezas, sua missão era servir, morrer, para que fosse cumprida a justiça de Deus. Consequentemente, o mundo seria liberto do poder do pecado, o mundo seria perdoado em Cristo, e assim sendo, a salvação passa a ser uma realidade em Cristo. A justiça do Senhor Deus, nosso Pai, foi cumprida em Cristo. Essa é a misericórdia de Deus que alcança o mundo. E misericórdia é quando Deus não dá o que de fato nós merecíamos. Mas essa também é a graça de Deus que alcança o mundo. E graça é quando Deus dá o que de fato nós não merecíamos. E a partir do ministério de Jesus Cristo, a igreja, e aqui igreja que eu estou falando é com I maiúsculo, o corpo de Cristo, passa a ser a organização que arrebanha e congrega o povo de Deus. Para fazer parte da igreja, as pessoas fazem a sua pública profissão de fé. Mas o que é profissão de fé? Simplesmente quando as pessoas confessam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor em suas vidas. Isso é profissão de fé. Assim como o apóstolo Pedro declarou, Mateus capítulo 16, versículo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro, pregando a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, àquelas pessoas, ele responde também a pergunta das mesmas que diziam depois da mensagem: que faremos nós? Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, versículo 21. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo confirma, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40, nós temos aqui uma história, o relato de Filipe e o eunuco, um exemplo de profissão de fé e batismo. As igrejas evangélicas, fiéis à palavra de Deus, obedientes ao ensino bíblico, exigem dos que pretendem se tornar membros que estes façam profissão de fé.
Isso acontece quando a pessoa declara publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, ou seja, a pessoa também afirma crer na palavra de Deus como regra de fé e prática, concedidas pelo Senhor, nosso Deus e Pai, ao seu povo, para que estes honrem compromissos com o Senhor, nosso Deus e Pai. E também com a sua igreja, eu estou falando de igreja com I maiúsculo, corpo de Cristo, a família de Deus. E também agora com a igreja, com I minúsculo, que é a estrutura, que é a igreja local, que é onde nós congregamos, onde nós temos comunhão uns com os outros. Se aquele ou aquela que vai fazer a profissão de fé ainda não foi batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma igreja, ele ou ela recebe o batismo logo após a profissão de fé. Se já foi batizado, ou após o batismo, a pessoa passa a ser membro da igreja, com todos os direitos e obrigações. Na perspectiva comportamental do ser humano, nós precisamos considerar 3 elementos que são indispensáveis a um relacionamento. São 3 elementos que nós precisamos entender, compreender, pois eles se processam em nós. É o intelecto, a emoção e a vontade. O intelecto, ele vai avaliar as possibilidades, a viabilidade de relacionamento com determinada pessoa. A emoção nos leva à decisão de amar tal pessoa. E a vontade nos leva à submissão a uma regra ou lei em função desse relacionamento. Portanto, na profissão de fé, estes 3 elementos são evidentes. O intelecto em nós é a fé cristã, é compreender que a fé cristã é uma convicção. O intelecto vai nos informar, nos instruir que a fé cristã é uma convicção, uma certeza baseada em fatos reais. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examine as Escrituras, elas testemunham a meu respeito. Lucas capítulo 1, nos versículos de 1 a 4, o escritor, o evangelista Lucas, ele diz, ele afirma, instruído aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sem sombras de dúvidas, os fatos registrados são verdades. Temos muitas testemunhas oculares, em outras palavras, gente que viu, ouviu, gente que tocou no Senhor Jesus Cristo, inclusive após a sua ressurreição. O Evangelho de Lucas, ele relata a vida e o ministério de Jesus Cristo, detalhando a história dos acontecimentos de seu nascimento até a morte, até a ressurreição e também a ascensão de Jesus aos céus. Toda e qualquer pessoa que se diz cristão precisa conhecer, precisa saber, precisa ter essa informação. Isso é o intelecto. Agora, a emoção, ela nos leva, pela própria emoção também, mas uma emoção com razão, a saber quem é Jesus. E não é suficiente saber quem é Jesus para que sejamos salvos. Nós precisamos conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus implica em termos uma experiência com Jesus. Esse é o lado emocional do conhecimento de Deus. Jesus Cristo é quem nos proporciona esse encontro com Deus. Jesus Cristo é quem nos apresenta a Deus. Deus vem ao nosso encontro por intermédio de Jesus. Por isso Jesus afirmou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João capítulo 3, versículo 16, assim diz,
Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos apresenta o amor de Deus, ou seja, o lado emocional da questão, o que toca em nós. Portanto, torna-se necessário respondermos positivamente a esse tão grande amor de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 37 a 40, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E no versículo 38 ele diz assim que esse é o primeiro e maior mandamento. E ele vai dizer no versículo 39 que o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele vai dizer que destes dois mandamentos, no verso 40, ele vai dizer que destes dois mandamentos depende toda a lei de Deus e os profetas. Na Bíblia, nós precisamos entender que amor não é sentimento, mas sim um mandamento do Senhor. Algumas pessoas têm experiência de conversão com reação emocional forte. Outras não. Mas isto não significa que estas outras não sejam sinceras, autênticas nas suas experiências tidas. O cristão, ele não vive de emoções, mas sim manifestando, externando seu amor a Deus através de suas palavras e de seus atos, intelecto e emoção. Mas também tem a questão da vontade. A vontade, além do intelecto e das emoções, o ser verdadeiro cristão envolve também a vontade. A vontade é que nos impulsiona. A vontade impulsiona uma pessoa a querer alguma coisa. A vontade faz com que uma pessoa se comprometa com aquilo que deseja, com um objetivo. E esta pessoa traça metas para atingir um objetivo na vida, um propósito. Em relação à fé, a vontade faz com que uma pessoa se comprometa com Deus. Isso é um objetivo na vida. Acreditar que o sacrifício, a morte de Jesus é suficiente para perdoar pecados e promover a libertação do poder do pecado, a vontade faz com que consagremos nossas vidas ao Senhor. A vontade nos faz entender que nós precisamos de Jesus. E então entregamos de fato todas as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Esse é um processo que nós passamos a ser inseridos, é o processo de santificação. O nosso desejo agora, nesse processo, é fazer a vontade de Deus, viver uma vida com Deus, sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, viver de acordo com seus ensinamentos. Isto é comprometimento, isto é, sermos comprometidos com Deus. Eu gostaria de finalizar com você informando que a profissão de fé em si, ela não salva, nem o batismo. São sinais da aliança. O que vai decidir o destino eterno de nossas almas é o compromisso assumido com o Senhor Jesus Cristo. Se recebermos a Jesus como Salvador e Senhor em nossas vidas, estamos salvos, quer tenhamos feito ou não a profissão de fé. Por outro lado, aquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor em sua vida, não somente deve fazer a profissão de fé, mas também deseja muito fazer a profissão de fé. É uma coisa extraordinária a questão da salvação em nossas vidas. Amém? Joia! Deus os abençoe. Abraços!